Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo da Operação. Meu nome é Rogério Passos, eu sou um dos fundadores da Operação Consultoria. É sempre um prazer imenso poder passar um pouco da nossa metodologia e da nossa visão de mercado de capitais dos investidores. E esta série de vídeos via internet visa exatamente popularizar e desmistificar os mercados de renda variável ao público iniciante. Este é o segundo vídeo da nossa série de vídeos didáticos. Se você assistiu ao nosso primeiro, você nos viu falar sobre o funcionamento básico do mercado de capitais, incluindo a descrição dos conceitos do mercado primário e secundário. Nesse segundo vídeo, nós vamos abordar alguns outros conceitos básicos do mercado. Nós vamos falar de gráficos, da dinâmica das operações em bolsa, do funcionamento do pregão, dos tipos de ações, enfim. Mas antes de mais nada, eu quero dar os parabéns a você que está assistindo os nossos vídeos e estudando o conteúdo. O seu interesse em conhecer o funcionamento do mercado vai ser decisivo para o seu sucesso. E eu fico muito feliz em poder participar ou ajudar nesse processo. Afinal de contas, eu desejo realmente que você possa concluir os seus estudos a respeito da nossa metodologia, para que você possa usufruir dos resultados positivos que aguardam os investidores estatísticos. Nossa metodologia, ela funciona porque ela está calcada em sólidos conceitos científicos. Não sou só eu que diz isso. Já são muitas centenas de traders estatísticos que utilizam a nossa metodologia, automatizando suas estratégias no mercado e obtendo rentabilidades extremamente expressivas, com controle absoluto da exposição ao risco e com uma redução significativa do estresse inerente à operação. Nossa comunidade ela tem crescido muito, graças ao amadurecimento do investidor brasileiro, que já não se contenta com métodos místicos e mágicos para investir. Vocês agora querem métodos científicos e validados estatisticamente. E a gente está aqui para ajudar. Mas não vamos colocar o carro adiante dos bois. Primeiro a gente precisa abordar os conceitos básicos. Vamos a eles. Pois é, pessoal. Antes de continuarmos na nossa jornada, cabe aqui uma contextualização a respeito de quem nós somos e de como se caracteriza a nossa metodologia. Dentre os vários cursos e bibliografia hoje disponíveis sobre investimentos em renda variável, a imensa maioria concentra-se na identificação de pontos ideais para entrada em determinadas operações no mercado. Nesse enfoque, essa imensa maioria apresenta análise técnica, gráfica, ou até mesmo análise fundamentalista como ferramentas capazes de prever o futuro. A realidade, entretanto, é que não há meios para se prever o futuro de forma exata. Nós, na operação, nós fundamos a operação em 2006, já tem um bom tempo aí que a gente está apresentando essa metodologia ao mercado, e a empresa nasceu como um hobby, na verdade, aliás, ela continua sendo um hobby. Nós não vivemos de dar cursos, nossos cursos são extremamente esporádicos. A nossa metodologia, ela está totalmente calcada em base científica, focada no controle de risco. É o que a gente chama de operação estatística. Nesse contexto, a análise técnica ela é apenas uma ferramenta que nos permite identificar um cenário ou um momento estatisticamente mais favorável para uma operação. Portanto, sem uma sólida validação estatística, a análise técnica por si só tem pouca valia. Com base nesse fato, a operação traz, além da análise técnica, um enfoque estatístico e científico ao mercado de capitais. Este enfoque diverge daquilo que é comumente difundido no mercado, mas faz total diferença no potencial de resultado das operações. Criada por engenheiros, eu sou engenheiro, e ao contrário de outras metodologias que se apresentam como soluções dogmáticas ou mesmo quase místicas, a nossa metodologia está firmemente centrada no controle da exposição ao risco. A gente parte de uma premissa básica, que é a premissa de que ninguém pode prever o futuro de forma exata. A gente vai ver que devido a esse fato, o controle de risco acaba por desempenhar um papel central no sucesso de um investidor. Vamos lá. Alguns conceitos básicos. Para a gente começar. Primeiro a gente tem que entender o que é a CVM. CVM é a Comissão de Valores Mobiliários. Ela é um órgão governamental ligado ao Ministério da Fazenda, nos termos do artigo 5º da Lei nº 6.385/76. Sua função primordial concentra-se na fiscalização das atividades do mercado de valores mobiliários.
Dessa forma, a CVM tem poderes para disciplinar, normatizar e fiscalizar a atuação dos diversos integrantes do mercado. Nenhuma emissão pública de valores mobiliários, ou seja, nenhuma emissão pública de ações, por exemplo, pode ser distribuída no mercado sem prévio registro na CVM. Entende-se por atos de distribuição, a venda, promessa de venda, oferta, venda, subscrição, aceitação de pedidos de venda, subscrição de valores imobiliários, enfim. A sede da CVM está localizada no Rio de Janeiro e ela possui superintendências regionais em São Paulo e em Brasília. A gente tem também as bolsas de valores. O que são as bolsas de valores? São centros de negociação de ações, são centros autorizados para a negociação de ações. Elas proporcionam um expressivo volume de negociações e maior transparência nas operações. Atuam como auxiliares da CVM na fiscalização do mercado, em especial de seus membros, as sociedades corretoras. Ela tem ampla autonomia na sua esfera de responsabilidade. As bolsas de valores de São Paulo, Bovespa, onde se realizam negociações de ações, tem mais de 110 anos de tradição e vem ao longo desses anos desenvolvendo o mercado de capitais brasileiro. Em agosto de 2007 ela passou a ser subsidiária da Bovespa Holding, uma empresa de capital aberto responsável pela administração da Bovespa. Depois da fusão com a Bolsa de Mercadorias e Futuros, a BMF, ela passou a se denominar BMF Bovespa. Tem várias outras bolsas relevantes no cenário mundial, como a NYSE, New York Stock Exchange, Bolsa de Nova York, Bolsa de Londres, Bolsa de Tóquio, enfim, um monte. Corretoras. É interessante a gente entender o que são as corretoras. Corretoras são instituições financeiras credenciadas pelo Banco Central e habilitadas a negociar valores mobiliários nas bolsas de valores. Então, o que o Banco Central tem a ver com isso? Bom, a gente falou que a CVM é o órgão normatizador, é quem define as regras de como funciona esse negócio. Ela fiscaliza também. Mas quem executa, o órgão executor, se chama Banco Central. Vamos tentar entender como é que funciona isso. Está ali a CVM como órgão normatizador e a gente tem o Banco Central como órgão executor. Embaixo desses órgãos a gente tem a Bovespa, que é a Bolsa. Digamos que a gente tem ali um investidor chamado João. O João, ele não pode colocar ordens, ele não pode colocar ordem de compra, negociar ações diretamente na Bovespa, como pessoa física. Ele tem que fazer isso através de uma corretora. A gente tem ali a Maria, do outro lado, que também não pode operar diretamente na Bovespa. Ela, como pessoa física, não pode operar diretamente na Bolsa. Ela tem que fazer isso através de uma corretora também. Digamos que o João tenha a corretora número 1, ele utilize os serviços da corretora número 1 e a Maria utilize os serviços da corretora número 2. O João quer colocar uma ordem de compra de uma determinada ação. Por exemplo, o Bradesco. O João tem dinheiro e ele coloca uma ordem para comprar tantas ações do Bradesco a um determinado preço. A Maria, ela tem as ações dela e ela vai vender essas ações para o João. Bom, o João coloca essa ordem na corretora 1 e a corretora 1 ela encaminha essa ordem para a Bovespa. O que a Bovespa faz é ficar comparando ordens de compra com ordens de venda, até que uma satisfaça a outra. As condições de compra de um lado satisfaçam as condições de venda do outro lado. Nesse caso, ele fecha negócio entre as duas ordens que se satisfazem ali. No caso da Maria, ela quer vender as ações do Bradesco e ela, obviamente, coloca essa ordem de venda. BBDC4 significa Bradesco, é o símbolo do Bradesco, a gente vai ver isso um pouco mais à frente, mas ela coloca essa ordem junto à corretora 2 dela. E a corretora envia essa ordem para a Bovespa e a Bovespa vai comparar a ordem de compra do João com a ordem de venda da Maria. Digamos que as condições de compra e venda colocadas nessas ordens se satisfaçam mutuamente, ou seja, o negócio vai ser fechado. Percebam que tanto João quanto Maria tiveram que utilizar uma corretora para colocar suas ordens diretamente na Bovespa. Poxa, mas por que eu preciso usar uma corretora? Por que não posso eu diretamente colocar minha ordem lá na Bovespa? Afinal de contas, a corretora vai me cobrar uma taxa de corretagem. Eu vou precisar pagar um pouquinho para a corretora para ela fazer esse serviço para mim. Na verdade, a existência da corretora é algo absolutamente necessário para trazer credibilidade ao mercado. Eu vou explicar o porquê. Vamos imaginar, por exemplo, que esse negócio aí foi executado. Ao final de cada dia, a Bovespa não só vai fiscalizar esse assunto, mas o Banco Central também vai fiscalizar diariamente todas as corretoras a respeito das ordens que seus clientes colocaram. Então, no final do dia, a gente vai ter o Banco Central verificando o que cada corretora fez, juntamente com a Bovespa. E o Banco Central vai estar sabendo que o João colocou uma ordem de compra e a Maria colocou uma ordem de venda e que essas ordens foram executadas e que esse negócio foi fechado e que, por isso, o João tem que entregar um determinado valor para a Maria tem que entregar as ações para o João. Claro que tudo isso é feito de maneira eletrônica hoje, no ambiente da Bolsa.
Eu vou dar um exemplo aqui que seria impossível no caso real, mas é só para ilustrar a situação. Vamos imaginar que fosse possível que o João, ao receber as ações da Maria, simplesmente sumisse do mapa, pegasse o dinheiro e as ações e desaparecesse. Ou seja, deu um calote na Maria. Isso não pode acontecer. Por que isso não pode acontecer? Porque do jeito que está montado o mercado, as corretoras são fiscalizadas diariamente pelo Banco Central. E elas são consideradas pelo Banco Central como últimas responsáveis pela realização do negócio. Dessa forma, se a Maria vendeu as ações, ela tem que receber o dinheiro dela. E o Banco Central vai em cima da corretora número 1, do João, e vai falar, corretora número 1, se o seu cliente, o João, não entregou o dinheiro, se sumiu, ou enfim, sei lá o que ele fez, o problema é seu, corretora. Porque a Maria ela tem que receber o dinheiro dela e não tem nem que ficar sabendo que houve problema. Nesse caso, a corretora número 1 acaba sendo responsabilizada e ela paga para a Maria. Ela entrega o dinheiro para a Maria e o negócio se realiza como se nada tivesse acontecido. Então o Banco Central ele vai forçar as corretoras a serem últimas responsáveis por qualquer problema que aconteça perante a contraparte de uma negociação. A Maria ela vai receber o dinheiro dela e não vai nem ficar sabendo que o João deu calote. A corretora se responsabilizou por isso. Percebam que é perfeitamente possível para o Banco Central fiscalizar e atuar dessa forma em cima de 50, 60 corretoras que a gente tem hoje no Brasil. Seria absolutamente impossível fiscalizar e atuar dessa forma em cima de 200 milhões de brasileiros diariamente. É exatamente esse mecanismo que traz credibilidade ao mercado. Você sabe que se você comprar ou se você vender alguma coisa no mercado, você vai receber ou as ações ou o dinheiro, né, de acordo se você está comprando ou vendendo, sem problemas. Isso faz com que o mercado possa evoluir de forma a se tornar cada vez mais rápido e as transações durarem milissegundos, como acontece hoje. Porque o mercado se torna crível, né? Ele tem credibilidade. Ok? Então, de novo, o Banco Central ele fiscaliza diariamente as corretoras e responsabiliza as corretoras pela realização final dos negócios. Isso faz com que as corretoras tomem uma posição, tomem uma postura de domesticar os seus clientes. Olha que interessante. A corretora ela vai passar a exigir do João, por exemplo, ou de qualquer outro cliente, que antes dele colocar uma ordem de compra, que ele tenha o dinheiro correspondente àquela ordem de compra em conta. Ah, eu quero comprar 20 mil reais em ações da Vale. Ok, a corretora vai exigir que o cliente tenha aqueles 20 mil reais em conta, já depositado na corretora, e uma vez colocada a ordem, aquele dinheiro fica bloqueado, de forma que o cliente não pode tirar e sumir com o dinheiro como o João hipoteticamente fez aqui no nosso exemplo. Isso traz credibilidade ao mercado. Mas vamos em frente. Está claro que as corretoras são absolutamente necessárias. Está claro qual é o importante papel que elas desempenham no mercado. Vamos em frente. Como é que funciona? Funciona da seguinte forma. Você vai abrir conta numa corretora como você abre conta num banco. Então você vai preencher uma papelada, vai mandar uns documentos, em um dia ou 2 dias sua conta vai estar aberta. Uma vez que sua conta na corretora esteja aberta, você pode acessar essa conta pela internet, naquilo que a gente chama de site da corretora ou home broker. Lá você consegue ver a sua conta na corretora. Uma vez que sua conta na corretora está aberta, você pode fazer uma transferência de dinheiro, via TED ou via DOC, do seu banco, onde você tem o seu dinheiro, para a sua conta na corretora. O dinheiro caiu lá, você acessar de novo o site da corretora, você vai ver que você tem um saldo em dinheiro lá. A partir desse momento, você já pode colocar ordem de compra ou de venda de uma determinada ação, e uma vez que essas ordens forem executadas, você vai ver que o valor financeiro correspondente àquela ordem vai ser debitado do seu saldo de dinheiro lá na corretora. Você vai ver que o seu saldo vai diminuir pelo valor que você pagou para comprar uma ação, por exemplo. Por outro lado, vai aparecer uma outra coisa lá no site da sua corretora chamado saldo em custódia. O que é isso? É um saldo não em dinheiro, mas em ações. Uma vez que você comprou ações, o seu dinheiro diminuiu, mas apareceram lá tantas ações que você comprou. Ótimo. Vamos dizer que passe o tempo e você queira vender aquelas ações agora. Você vai colocar uma ordem de venda. Essas ordens de compra ou de venda podem ser colocadas ou por telefone, ou pela internet, no site da corretora, no home broker da corretora, ou através de uma plataforma profissional de negociação, como por exemplo o GrafROC, que a gente vai estar abordando nos nossos vídeos e cursos. É uma ferramenta extremamente sofisticada,
que permite que a gente faça a automatização das nossas estratégias validadas estatisticamente. Aliás, ele permite que você faça a validação estatística das estratégias. Mas a gente vai falar do Graph-RC mais para frente. O fato é que você vai colocar essas ordens pela internet, ou por telefone, ou por uma plataforma, e uma vez que essas ordens são executadas, né, a corretora ela lhe informa isso. Vamos dizer que você comprou aquelas ações, agora, alguns meses depois, você quer vender aquelas ações, você coloca essa ordem de venda, a corretora executa essa ordem lá na Bovespa, e o valor financeiro correspondente à venda daquelas ações é creditado no seu saldo novamente. Então você vai ver que o seu saldo em dinheiro ele cresce, e aquele seu saldo que você tinha de custódia, de número de ações, ele é zerado porque você vendeu aquelas ações. Se você vendeu essas ações agora a um preço superior ao preço que você tinha comprado anteriormente, você ganhou dinheiro. Ou seja, o seu saldo financeiro agora vai estar maior do que era antes. Você ganhou dinheiro. Se você vendeu por um preço inferior àquele que você comprou antes, você vai ver que o seu saldo vai estar menor. Você perdeu dinheiro. A brincadeira basicamente é essa. Não é nenhum bicho de 7 cabeças. É relativamente simples. Outro conceito básico que a gente tem é o índice Bovespa. Você já deve ter ouvido falar do índice Bovespa. Nada mais é, o IBOV, né, que a gente chama, nada mais é do que uma carteira, né, é uma carteira teórica, um indicador. Na verdade, ele é o indicador mais relevante do mercado de ações brasileiro. Ele é uma carteira teórica com as ações que, em conjunto, representaram 80% do volume dos últimos 12 meses. Ou seja, você pega nos últimos 12 meses e olha quais foram as ações das empresas que foram mais movimentadas, foram mais negociadas, que despertaram maior interesse por parte dos investidores. Aquelas que, em conjunto, representaram 80% do volume, elas são colocadas, digamos assim, num saco. Vamos dizer que a gente coloca isso num saco, onde lá dentro você tem ali as ações que representaram 80% dos volumes dos últimos meses. Nesse saco onde eu tenho essas ações, eu não tenho um número fixo de ações. Na verdade, o número de ações que vai estar dentro desse saco é definido única e exclusivamente por esse critério que está escrito aí nesse último bullet do slide. No início, há algumas décadas atrás, o número de ações que compunham a carteira do índice Bovespa era muito menor do que hoje. Hoje a gente tem por volta de 70 ações. Isso é muito bom que esse número esteja aumentando, o que significa que a gente está tendo uma dispersão do interesse dos investidores em um número maior de empresas. Antigamente, basicamente, era Petrobras e Vale. Hoje em dia você tem um número bem maior de empresas aí despertando o interesse dos investidores e por isso mesmo entrando na carteira teórica das ações. Você tem hoje na Bolsa de Valores brasileira, na Bovespa, cerca de 600, 700 papéis, dentre ações ordinárias e preferenciais de empresas que estão negociadas normalmente, das quais cerca de 70 fazem parte aí da carteira teórica do Bovespa. Mas qual é o interesse disso? Qual é a relevância do índice Bovespa? O índice Bovespa ele vai ser um termômetro do mercado. Porque quando você juntou essas 70, digamos assim, ações num saco, você olha para dentro daquele saco e você vê qual foi a variação dessas ações. Então você vai ver que as ações que estão ali dentro, em média, subiram 2%. Então você vai falar que o índice Bovespa subiu 2% naquele período. Por exemplo, hoje, digamos que hoje teve o pregão, ao final do pregão a gente foi lá e verificou que as ações, em média, uma média ponderada, claro, porque as ações que tiveram mais volume de negociação têm um peso maior na conta, então por isso é uma média ponderada. Mas em média, elas subiram 2%. Algumas ações podem ter subido mais, outras podem ter até caído, mas na média você teve uma subida de 2%, o que indica que 80% do volume de negociação, né, digamos assim, do interesse da negociação da Bovespa, apontou para uma alta de 2% nos preços. É isso que o índice Bovespa está te dizendo. O índice Bovespa é calculado em pontos, ele está hoje ali na faixa dos 50 mil pontos. Né? E o que esses pontos significam? Absolutamente nada, eles só servem para medir exatamente a variação. Né? Se você tem o índice Bovespa valendo 50 mil pontos e ele variou 2% para cima, você calcula 2% de 50 mil, é exatamente esse o número de pontos que ele subiu naquele momento. Né? Então vai estar subindo ali 1.000 pontos naquele, por exemplo. Né? Se você pegar o índice Dow Jones, que talvez vocês tenham ouvido falar, ou o S&P, são índices americanos que são semelhantes ao índice Bovespa. Na verdade, é novamente uma carteira de ações, onde se verifica para que lado que a massa, né, da economia, massa do mercado financeiro está acreditando que o negócio vai, se é para cima ou se é para baixo. Foi a direção da aposta que foi feita naquele dia e por isso o mercado se moveu naquela direção, em média. Né? A ideia é exatamente essa.
Ah, a Bolsa Brasileira está nos 50 mil pontos, a Bolsa Americana está na faixa dos 15 mil. Quer dizer que o ponto lá nos Estados Unidos vale mais do que o ponto aqui. Não tem nada a ver. Esses pontos são algo absolutamente arbitrário, que serve único exclusivamente para a gente medir a variação de um dia para o outro. Ok? Então é isso, o índice Bovespa ele serve para isso. E é um indicador, é um termômetro bastante importante do mercado de ações brasileiro. Gráfico de barras. Vamos lá, vamos começar a falar de gráfico, né? O que é uma barra? É isso aí. É essa linha vertical com um tracinho à esquerda e um tracinho à direita. O tracinho, na verdade essa barra vertical ela significa a variação do preço ao longo de um determinado período de tempo, né? Essa é talvez a mais comum representação gráfica, né? Que é a representação gráfica em barras. O gráfico em que são desenhados é sempre do tipo XY, onde X, né, o horizontal representa o tempo, ou período, e o Y representa, o vertical representa as cotações do ativo, o preço, né? Então, para cada unidade de tempo no eixo X, a gente vai ter uma barra representando a variação de valor da cotação do ativo durante aquele período. Portanto, as barras serão sempre verticais e sua amplitude total representa o valor mínimo e o valor máximo alcançados durante o período da operação que ela representa. Tá? O valor de abertura, a abertura daquela barra, né, do período daquela barra, essa barra pode representar um minuto, uma hora, um dia, uma semana, um mês, enfim. O preço de abertura é representado pelo tracinho à esquerda. Né? Já o preço de fechamento é pelo tracinho à direita. Sendo que os pontos extremos acima e abaixo representam o valor máximo, né, de preço a que o preço foi naquele período. Né? Então, se a gente for perceber bem aqui, vou pegar aqui um indicador para vocês, se a gente olhar aqui, a gente sabe que, digamos que essa barra represente o dia, o pregão de hoje, por exemplo, a gente sabe que lá de manhã, a hora que abriu o pregão, às 10 horas da manhã, o preço estava aqui, nesse valor, digamos que isso aqui seja R$10. Ao longo do dia, esse preço foi numa máxima, né? Foi aqui numa máxima, ele foi numa mínima, eu não sei em que ordem ele fez isso, porque essa informação ela não é dada pela barra, mas o que eu sei é que ao final do pregão, 5 horas da tarde, 5h30, sei lá, dependendo da época, ao final do pregão, 5 horas da tarde, o preço de fechamento estava aqui aos R$11, sei lá, marcado por esse tracinho à direita aqui. Para a gente entender melhor essas barras, vamos ver aqui um gráfico do Bradesco, que é um gráfico semanal. Então a linha em preto aí, ela identifica ao longo do tempo, vocês veem aqui na horizontal está o tempo e na vertical estão os preços. Ao longo do tempo a gente tem a oscilação do preço do Bradesco, de forma que essa linha preta ela une os preços de fechamento das diversas semanas que estão no gráfico. Se eu quiser entender o gráfico de barras, basta eu transformar esse gráfico de linha em barra. E aí vocês entendem que a linha ela estava ligando os pontos de fechamento de cada semana. Cada barrinha dessa aí é uma semana, porque esse é um gráfico semanal. Né? Então, basta bater o olho que você vai ver que a gente teve uma tendência de alta aí com o Bradesco nesse período. Mas a gente considera, é claro que tem gente que adora utilizar gráfico de barras, nós preferimos utilizar os gráficos de candlesticks. Por quê? O gráfico de barras ele indica para você se a semana foi de alta ou de baixa, pelo fato de que o tracinho para a esquerda e o tracinho para a direita, um estará acima do outro, né? Porque o tracinho para a esquerda é a abertura e o tracinho para a direita é o fechamento. Fica um pouco difícil, um pouco confuso visualmente você bater o olho e enxergar quando foi alta e quando foi baixa, pelo menos na nossa opinião. A gente prefere utilizar os gráficos de candlesticks. Na verdade, a principal vantagem dos gráficos de barra é a capacidade de mostrar um número maior de barras no mesmo espaço da janela quando comparado com outros tipos de representação gráfica, como o gráfico de candlesticks, por exemplo, que a gente vai ver a seguir. Mas uma das desvantagens desse tipo de gráfico é a dificuldade de visualização das barras de baixa ou de alta, ou a detecção de padrões associados a cada barra, como a gente vai ver mais à frente. Então esse tipo de gráfico ele exige uma maior atenção do trader na sua análise, né? Mas não tem nada de errado em se utilizar esse tipo de gráfico se você preferir. Como a gente disse, cada trader vai ter suas preferências e vai ser necessário definir com qual tipo de gráfico o trader se sente mais confortável. No gráfico de candlesticks, a coisa é um pouquinho diferente. O conceito de candlesticks, segundo alguns especialistas, os gráficos de candlesticks eles surgiram no século XVII, em Osaka, lá no Japão, para acompanhamento das cotações do mercado japonês de arroz, mercado futuro de arroz no Japão, na época. Esse negócio é antigo. Né?
O operador daquela época, ele passou a observar a variação dos preços e associá-la ao desenho de uma vela ou um candelabro, né? Daí o nome de candlestick, do inglês, né? Também conhecido por candelabro japonês. Para cada período entre a abertura e o fechamento do mercado, a gente vai ter uma vela dessa aí, que ela pode ser ou branca ou preta, né? Ou vazia ou preenchida, que a gente fala, né? No período em que o preço de fechamento for maior do que o preço de abertura, né? Ou seja, se o preço subiu, a gente vai ter uma vela com corpo branco, né? Se o preço caiu, a gente vai ter uma vela com corpo preto ou preenchido, né? O tamanho do corpo da vela vai ser a amplitude entre o preço da abertura e o fechamento. E a máxima e a mínima do período vão ser representados por um traço continuado para cima ou para baixo a partir do corpo. Em outras palavras, se a vela é branca, foi alta. Se a vela é preta, a gente diz que é um candle de baixa. A parte de baixo do corpo da vela, num candle de alta, é o preço de abertura. A gente tem a mínima, que seria o final do tracinho ali para baixo, a máxima, e o fechamento é a parte de cima do corpo. Num candle de baixa, é o contrário, a abertura está em cima, a máxima, a mínima, e o fechamento está embaixo, né? A gente chama, né, essas linhas de mínimas e máximas de sombras do candle. Então esses tracinhos que continuam o corpo para cima e para baixo do candle, a gente chama de sombra do candle. E também é usual representar o candle de alta pela cor verde e o candle de baixa pela cor vermelha. Vamos ver isso no gráfico. Se a gente pega aqui um gráfico, aquele mesmo gráfico do Bradesco, utilizando o gráfico de barras, se a gente for transformá-lo em um gráfico de candlesticks, percebam que a coisa é assim, né? Fica muito mais claro da gente perceber quando foi uma semana de alta e uma semana de baixa. Funcionamento do pregão. Durante o pregão nós temos aí algumas fases, né, alguns períodos importantes. Dois períodos importantes, na verdade, os principais, que são o horário normal, dividido em leilão de pré-abertura, sessão contínua e call de fechamento. Durante todo esse horário normal, durante a sessão contínua, a gente pode ter a ocorrência do leilão a qualquer momento. Eu vou explicar o que é isso ainda, mas enfim, a gente tem, além do horário normal, o horário de aftermarket, com uma fase de pré-abertura, onde acontece inclusive cancelamentos de ordens, e a fase de negociação. Eu vou, ao invés de ficar colocando aqui os horários, né, nos quais o horário normal é de tantas horas até tantas horas, é mais interessante, na verdade, direcionar vocês ao site da BMF Bovespa, até porque esses horários de negociação eles mudam ao longo do ano. A razão disso, basicamente, é porque a gente tem uma participação muito grande de investidores estrangeiros na Bolsa, e quando a gente entra no verão, a gente obviamente entra no horário de verão, e eles lá entram no inverno e vice-versa. Quando a gente entra no inverno, eles, quando eu falo investidores estrangeiros, a maior parte ali está no mercado financeiro norte-americano. Aí eles entram no horário de verão, a gente sai e acaba tendo um desbalanceamento de horários aí. Para manter o horário do nosso pregão com uma interseção considerável com o horário do pregão da Bolsa de Nova York, até porque tem muitos papéis brasileiros que têm BDRs, né, sendo negociadas lá, tem ADRs sendo negociadas lá, e a gente tem papéis da Bolsa Americana negociando BDRs aqui no Brasil. Então a gente tem aí um certo interesse, né? Faz sentido você estabelecer que a interseção de horário seja sempre a máxima possível. Por isso, pelo fato desses horários ficarem mudando sempre, não fazia sentido eu colocar um horário aqui no slide. Eu acho mais interessante direcionar vocês ao site da Bovespa. E como é que eu faço isso? A gente acessa o site da BMF Bovespa. É isso aí. bmfbovespa.com.br. Aqui eu vou clicar em Regulação, Horários de Negociação. Em horário de negociação eu escolho especificamente o mercado de ações, mas poderia escolher outro mercado, caso eu estivesse interessado em outro mercado. Aqui a gente vai estar falando do mercado de ações. E aqui a gente vê claramente as diversas fases de funcionamento. Claro que o que mais importa para a gente aqui é o mercado à vista, que é o mercado de ações. Então vamos nos focar aqui na primeira linha, né? Percebam aqui o horário de pré-abertura, o horário de negociação. Vamos ignorar por enquanto essa fase de exercício de opções aqui, porque a gente não está falando do mercado de opções. E depois a gente tem o call de fechamento. Então,
O que está vigente hoje? A gente tem um horário de negociação que vai das 10 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Ele para 5 minutos antes das 5 horas da tarde. Os 15 minutos anteriores ao horário de negociação, a gente tem um leilão de pré-abertura. Aí a gente tem aí aproximadamente 7 horas de negociação direto. E no final, nos 5 últimos minutos do pregão no dia, a gente tem o call de fechamento, que nada mais é do que um leilão também. Eu vou explicar o que é o leilão. Logo depois disso, a gente entra na fase do aftermarket, que vai funcionar ali das 17h30 até as 18h, a gente tem ali uma segunda chance. O aftermarket nada mais é do que mais um horário de negociação. Se você não pôde fazer algum tipo de operação no horário normal, você tem ainda a sua segunda chance ali no aftermarket. É interessante dizer que no aftermarket algumas regras elas não se aplicam. Por exemplo, durante o aftermarket, se você colocar uma ordem qualquer que esteja fora de um determinado, digamos assim, que ela vá forçar o preço a se mover mais do que tantos por cento, além, no caso 2%, além do preço de fechamento, do preço em que ele fechou ali o horário normal de negociação, essa ordem já entra automaticamente cancelada, né? Basicamente a ideia é que no aftermarket você não pode ter nenhuma movimentação de preço maior do que uma pequena percentagem do valor do fechamento, né? Durante o horário normal de negociação. Então, na verdade é o seguinte, vamos seguindo aqui no nosso slide. Se a gente olha aqui no site da Bovespa, a gente vai pegar e focar ali na parte que mais nos interessa, que é exatamente a parte de mercado à vista. A gente vê ali então os horários, como eu já mencionei, e a gente tem que explicar o que significa aquele leilão de pré-abertura. Bom, naquele horário, naqueles 15 minutos que antecedem a abertura, o que acontece? O que acontece é isso aqui. Eu vou agora descrever o que seria basicamente a ideia de um leilão, né? Durante aquele momento do leilão, aqueles 15 primeiros minutos, o que acontece é que eu tenho ali o nosso investidor João e a nossa investidora Maria, cada um utilizando a sua corretora, né? E eles podem estar colocando ordens a qualquer momento. Pode ter colocado ordens durante a noite, por exemplo. E essas ordens elas ficam lá na corretora e naqueles primeiros minutos ali na fase anterior à abertura do pregão, a corretora vai estar desovando aquelas ordens todas na BMF Bovespa. E aquelas ordens caem, e para cada papel, para cada ação que é negociada na Bovespa, ela tem lá o que a gente chama de um livro de ofertas, onde ele mantém as ofertas de compra e de venda de cada papel. Então a ordem do João ela é jogada na Bovespa, a ordem da Maria também, e digamos que eles estejam negociando o mesmo papel, então tem uma ordem de compra lá do João a R$11 e uma ordem de venda da Maria a R$9, do mesmo papel, por exemplo, da Vale ou da Ambev, enfim. O fato é que o João colocou uma ordem de compra limitada a R$11. Isso significa o quê? Isso significa que o João está disposto a comprar as ações da Ambev, por exemplo, a um preço máximo de R$11, limitado a R$11. Ele aceita pagar até R$11. Qualquer valor que seja menor do que R$11, ele está aceitando. Então, se tiver uma oferta de venda lá do outro lado, de alguém querendo vender a menos que R$11, a Bovespa vai casar essa oferta de venda com a ordem de compra do João e vai, assim, executar o negócio. Eu estou falando de uma maneira bastante simplista ainda, depois a gente vai ver isso melhor quando eu estiver falando de livro de ofertas na Bolsa. Mas basicamente o que a gente tem aí é o João colocou uma ordem limitada a R$11 e a Maria colocou uma ordem de venda limitada a R$9. Como a ordem de venda, ela está dizendo o seguinte, eu quero vender, mas eu quero receber no mínimo R$9. Qualquer coisa acima de R$9 para mim, tá bom. Percebam que as ordens do João e da Maria, elas se satisfazem mutuamente. Existe uma faixa ali no meio, que vai dos 9 aos 11, que satisfaz ambas as ordens. Por exemplo, se essas duas ordens forem executadas a R$10, tanto o João quanto a Maria vão estar contentes. Pois bem, o que acontece durante um leilão, naquele leilão de pré-abertura, no call de fechamento e na própria fase de pré-abertura do aftermarket, é que a Bovespa ela fica travada, ela trava a negociação para aquele papel durante aqueles 15 minutos, né, no caso do leilão de pré-abertura, ou 5 minutos no caso do call de fechamento, e nenhuma ordem é executada. Mas a Bovespa ela fica comparando todas as ordens de compra e de venda, da mesma forma que a gente fez aqui com o João e com a Maria, e ela fica escolhendo o valor do preço
que satisfaria o maior número de ordens de compra e de venda que estão lá, naquele momento, na fila de ordens. Entenda que durante esse leilão, novas ordens podem estar caindo lá. Outros investidores podem estar colocando novas ordens estão caindo lá, de forma que esse preço que satisfaria o maior número de ordens, ao qual a gente chama de preço teórico, esse preço teórico fica variando, ele fica se mexendo durante esse período, durante o período de leilão. E ao terminar os 15 minutos do leilão de pré-abertura, o que a Bovespa faz ela pega o preço teórico que está valendo ali no final daqueles 15 minutos, ou seja, o preço que satisfaz ao maior número de ordens de compra e ao maior número de ordens de venda. Esse exemplo aqui com o João e com a Maria foi muito fácil, porque você tem uma ordem de compra e uma ordem de venda. Imagine milhares de ordens de compra e milhares de ordens de venda sendo analisadas automaticamente e eletronicamente a cada instante, né? E sendo calculado o preço teórico, que é aquele que satisfaz ao maior número de ordens de compra e de venda. Ao final dos 15 minutos do leilão de pré-abertura, a Bovespa ela pega o preço teórico e declara: este preço teórico, agora ao final do leilão de pré-abertura, é o preço de abertura do pregão. Ponto. Ela pega todas as ordens que foram satisfeitas por aquele preço teórico e executa todo mundo. Pronto. Abriu o pregão. Dali para frente é horário normal de negociação. Aí, se tiver uma ordem que satisfaça a outra, ela vai ser executada e assim vai. Mas o preço de abertura é definido como sendo o preço teórico ao final do leilão de pré-abertura. Da mesma forma, no call de fechamento, a gente vai ter um leilão semelhante ao do leilão de pré-abertura, que vai durar os 5 minutos finais do horário normal de negociação. E ao final desses 5 minutos, a Bovespa pega o preço teórico. Percebam que durante o leilão não há nenhuma execução de ordens. As ordens só são comparadas para a definição do preço teórico. Ao final desses 5 minutos do call de fechamento, a Bovespa pega o preço teórico e fala: este é o preço de fechamento do pregão. Ela executa todas as ofertas as ordens que foram satisfeitas por aquele preço teórico e está declarado o final do horário normal daquele pregão. A gente vai ter um processo semelhante na abertura do aftermarket e depois a gente vai ter o horário de negociação do aftermarket. O que é preciso entender é que, devido ao fato desses leilões e da definição do preço teórico, da forma como eu expliquei, é que a gente pode ter gaps de abertura. Os gaps de abertura são consequência desses leilões. Imagine que, ao final do pregão do dia anterior, houve o call de fechamento e definiu-se que o preço de fechamento era tanto, X reais. No dia seguinte, quando vai para o leilão de pré-abertura do pregão seguinte, no dia seguinte, um número muito grande de novas ofertas, de novas ordens, pode ter caído na Bovespa. Novos investidores podem ter colocado novas ordens ali, pode ter saído alguma notícia, algum desastre pode ter acontecido durante a noite, enfim, novas ordens podem ter caído ali e podem fazer com que o preço teórico ao final do leilão de pré-abertura do dia seguinte dê um valor muito diferente do valor de fechamento do dia anterior, do pregão anterior. Isso faz com que o preço pule, é aquilo que a gente chama de gap de abertura. Porque senão, a gente poderia imaginar que o preço de abertura do próximo pregão deveria ser igual ao preço de fechamento do pregão anterior. Eles não são, exatamente por causa desse mecanismo que eu acabei de descrever para vocês. É bom a gente ressaltar que todos os negócios realizados com ações da BMF-Bovespa, eles estão sujeitos ao disposto na instrução da CVM de número 168, de 23 de dezembro de 91. Essa instrução estabelece, entre outros pontos, parâmetros de quantidade e preço que, se ultrapassados, obrigam os negócios realizados a serem submetidos a um leilão. Por exemplo, um exemplo desses parâmetros é o limite de oscilação máxima de preço sobre o último preço praticado. Se o limite, que é estipulado na instrução da CVM, é ultrapassado por um determinado ativo, a negociação do ativo é interrompida. Em um leilão com prazo definido, alguns minutos, podendo ser prorrogado indefinidamente, é iniciado. Então, imaginem uma situação em que o preço de uma determinada ação ele varia por um percentual muito grande. Normalmente é um percentual de alguns por cento, 1 ou 2%, além, para cima ou para baixo, em relação à última negociação realizada no instante anterior. Se houver um salto muito grande percentual, a Bovespa pode decretar a abertura de um leilão ali. Da mesma forma, se o preço de um ativo durante o pregão variar mais do que 10%, por exemplo, a Bovespa pode decretar um leilão ali também. O objetivo disso, na verdade, o objetivo desse procedimento é, entre outros, frear movimentos drásticos de preço.
desencadeados por surtos de pânico ou euforia no mercado, né? Por exemplo, após o anúncio do leilão, as ordens de compra e venda elas continuam podendo ser enviadas normalmente, até o seu encerramento, mas só que as ordens que estiverem participando do leilão, elas não vão poder ser canceladas. Após o encerramento do leilão, o ativo será negociado a um preço único que atende ao maior número de ordens. Esse é o preço teórico no final do leilão. Então o objetivo desse leilão é evitar, né, desses leilões que podem acontecer durante a sessão contínua e que são disparados por uma movimentação muito drástica do preço. O objetivo disso é frear movimentos de manada, que a gente chama. É o pânico, a euforia, né? Se a gente tivesse um mecanismo como esse, lá em 1929, provavelmente a gente não teria tido a quebra da Bolsa. E se a gente não tivesse esse mecanismo em 2008, a gente provavelmente teria tido uma outra quebra. É interessante perceber que esses leilões são decretados pela Bovespa a qualquer momento, né? Sempre que o preço ultrapassar esses níveis aí definidos pela CVM, esses leilões eles não têm um prazo de duração fixo. Inicialmente ele é declarado como sendo de 5 minutos, mas a Bovespa pode estender esse tempo pelo tempo que for necessário. A ideia é que enquanto o preço teórico estiver ultrapassando aqueles limites estabelecidos pela CVM, o leilão permanece. No momento que o preço teórico voltar para dentro dos parâmetros que não ultrapassam os limites estabelecidos pela CVM, aí o leilão pode ser declarado como sendo terminado e a coisa volta à sua negociação comum. E durante o leilão acontece aquilo que a gente falou, né? Fica a definição de qual é o preço teórico, o preço que satisfaz o maior número de ordens de compra e de venda, mas as negociações elas são bloqueadas justamente para evitar que o preço continue naquela movimentação drástica de manada que estava acontecendo originalmente. Bom, é isso. A ideia do preço teórico, a ideia do leilão é essa. É muito importante entender a dinâmica desse negócio para que a gente possa não se surpreender com determinadas coisas que possam estar acontecendo aí pelo mercado. Por fim, vale lembrar que se o preço ultrapassar um determinado valor especificado pela CVM também no pregão, por exemplo, 10%, se o preço subir 10% no pregão, a CVM vai também disparar um leilão, vai travar aquela negociação, vai travar a negociação para aquele papel, até que essa situação volte para trás, ou seja, está travando um movimento de queda por pânico ou de subida por euforia. E a CVM pode inclusive chegar ao ponto de que caso o índice Bovespa se movimente por um valor também exagerado, ela pode decretar a paralisação de todas as negociações na Bolsa, aquilo que a gente chama de circuit breaker, que é o momento em que a Bolsa fica paralisada, né? Ela pode ficar paralisada também por um tempo que é flexível, né? Vai ser função do que a Bolsa decide, e ela pode inclusive decretar o final das negociações por aquele dia, né? Para todo mundo, vamos todo mundo para casa tomar um banho gelado, amanhã a gente volta de novo, né, já com a cabeça mais fresca. A ideia é exatamente evitar movimentos de manada. Por fim, para a gente concluir aqui, só para deixar bem claro, hoje o que está válido é o horário normal de negociação é das 10 da manhã até as 16h55, ou seja, está mais ou menos umas 7 horas de pregão, sendo que nos 15 minutos anteriores a gente tem o leilão de pré-abertura, das 9h45 às 10, e nos 5 minutos finais do horário de negociação, antes das 5 horas da tarde, é que a gente tem o call de fechamento. Logo em seguida a gente vai ter o aftermarket nesses horários que a gente está vendo aí. Ok, vamos em frente. Uma vez que a gente discutiu os horários de negociação, vamos falar da dinâmica das operações em bolsa. Elas envolvem 3 fases. A primeira fase é a fase de execução, que é exatamente quando a sua ordem é executada. A corretora vai lá e executa a sua ordem porque ela encontrou uma contraparte que desejava fazer negócio com você, aquele valor que você desejava. Uma vez executada, a gente passa para a fase de liquidação. A fase de liquidação é interessante. Em D mais 0, que é o dia da operação, ela começa. Em D mais 1, a gente tem o prazo para as corretoras especificarem as operações que elas executaram junto à Bolsa e ao Banco Central. Lembra que o Banco Central ele fiscaliza cada corretora diariamente? Pois é, a cada dia, ao final do pregão, né, D mais 1, ou seja, acabou o pregão, já é para efeitos práticos, o próximo dia, né? Em D mais 1, as corretoras vão especificar, junto à Bolsa, todas as operações que foram feitas pelos seus clientes. E aí já ocorre o bloqueio dos títulos e do dinheiro, lembra? Para o João não poder fugir, né? Naquele exemplo que a gente deu, para o João não poder fugir com dinheiro, nem com as ações, já ocorre o bloqueio
desses títulos e do dinheiro para a liquidação física da operação. Claro que a liquidação, esse bloqueio para efeitos práticos já acontece antes disso, no momento da operação, por parte da corretora, né? Mas para efeitos de CVM, a coisa acontece assim. E em D+3 acontece a liquidação física e financeira da operação. O que é liquidação física? Liquidação física é pegar a ação que a Maria está vendendo e jogar na custódia do João. Liquidação financeira é pegar o dinheiro do João e jogar no saldo em dinheiro da Maria, ou seja, trocar o dinheiro e as ações de mãos. Isso é liquidação física e financeira, que só acontece em D+3. Poxa, isso é interessante, quer dizer que para CVM, só em D+3, ou seja, só 3 dias depois de eu ter comprado uma ação, que aquela ação vai ser minha? Exatamente. E só depois de 3 dias de eu ter vendido aquela ação é que eu vou receber o dinheiro? Exatamente. É só 3 dias depois. Poxa, mas então como é que se faz day trade? Porque no day trade, na operação intradiária, eu compro agora para vender daqui a alguns minutos, por exemplo. Pois é, para CVM isso não existe. Na verdade, o que permite o day trade, da maneira como está organizado o mercado brasileiro, são as corretoras. Para as corretoras é interessante que você consiga fazer operações mais rápido, porque isso gera corretagem. A corretora vai estar cobrando corretagem. Para você pode ser interessante também, você pode estar querendo fazer day trade. Então o que a corretora faz? Ela sabe que em D+3 ela vai receber a ação que você comprou, para ela poder te entregar. E ela sabe que só em D+3 ela vai precisar entregar o dinheiro, que é seu, para outra contraparte. Ou seja, em D+3, aquela operação ela necessariamente vai acontecer. Isso não tem risco para a corretora. Então o que a corretora faz é te adiantar o dinheiro ou a ação que ela vai receber em D+3. Ela te adianta como se fosse um cheque especial, só que você não paga juros por isso. Com o único exclusivo objetivo de permitir que você opere mais rapidamente. Então, o day trade, na verdade, ele é permitido porque a corretora te adianta o dinheiro e a ação que você só estaria recebendo daqui a 3 dias. É interessante quando você entrar no site da corretora e for ver o seu saldo, você vai ver que o seu saldo em dinheiro lá vai aparecer em 2 linhas. Primeiro tem assim, saldo disponível para compra de novas ações. Aí tem um valor lá, que é o valor anterior a D+3. E logo embaixo tem saldo disponível para resgate. Esse saldo disponível para resgate, ele ainda não tem o valor que vai ser recebido daqui a D+3, né, em 3 dias. Claro, se você quiser resgatar aquele dinheiro para colocar no bolso, né, para fazer um TED de volta para o seu banco para ir gastar no shopping, a corretora não pode te passar esse dinheiro porque ela ainda não recebeu. Ela só vai receber em D+3. Porém, se você quiser comprar novas ações, ela pode sim te adiantar esse dinheiro para que você compre novas ações, porque ela sabe que ela vai receber esse dinheiro em D+3 e ela só vai precisar entregar as ações que você estiver comprando ou vendendo, enfim, também em D+3. Então a coisa toda bate. É interessante entender esse mecanismo. Por fim, a gente tem a fase de custódia, onde entra em cena aí a CBLC, que é a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, é onde ficam custodiadas as suas ações. Na verdade, a CBLC ela mantém atrelados ao seu CPF as ações que você comprou. Então, tudo que você comprou vai estar registrado eletronicamente na CBLC e atrelado ao seu CPF você vai receber todo mês um extrato da CBLC dizendo todas as ações que você tem, que você comprou, que você vendeu, aquilo que está custodiado para você naquele momento. E esses extratos da CBLC têm valor jurídico de posse, né? Aquilo indica que você detém a posse daquelas ações, você é efetivamente acionista daquela empresa. Por fim, vamos falar de ações ordinárias versus ações preferenciais. Quais são os tipos de ações que a gente tem? De uma maneira geral, a gente vai ter ordinárias e preferenciais. A gente tem aí o exemplo do BBDC3. BBDC. As ações no Brasil, elas são representadas por um símbolo que é 4 letras mais um número. As 4 letras tentam descrever o nome da empresa. Por exemplo, BBDC significa Banco Brasileiro de Descontos ou Bradesco. O número 3 significa que ela é ordinária. ON, ordinária nominativa. Então, Bradesco ordinária é BBDC3. Se eu colocar lá no gráfico ROC o símbolo BBDC3, ele vai me mostrar o gráfico da ação ordinária do Bradesco. Eu tenho também a BBDC4, que seria a Bradesco preferencial. 4 significa preferencial. E qual é a diferença entre elas? A ação ordinária, ela dá direito a voto. Então, se você tiver um número significativo de ações ordinárias do Bradesco, você pode sim ir lá nas assembleias de acionistas e decidir dar palpite nos rumos futuros da companhia. Claro que se você tiver poucas ações
grau de importância que a Assembleia vai dar ao seu palpite vai ser diretamente proporcional ao número de ações ordinárias que você tiver. Já nas ações preferenciais, você não tem direito a voto, mas você tem preferência no recebimento de proventos. O que são os proventos? Lembra daquele lucro que a empresa tem que distribuir 25% do lucro ao final de cada período fiscal? Pois é, você normalmente para as ações preferenciais, as empresas pagam um pouquinho mais de proventos, né, um pouquinho mais de valor, né, dos dividendos de lucro, né, e também você tem algumas preferências, né, no caso da empresa e a falência, você tem preferência no recebimento da parte que lhe cabe, enfim. Essa basicamente é a diferença. No caso, a preferencial tem essas vantagens, mas ela não dá direito a voto. Então, se você quiser intervir na governança da empresa, por exemplo, você precisaria ter ações ordinárias. Lote padrão versus mercado fracionário, né? Enfim, de uma maneira geral, a gente deve dizer aqui que o investidor pode comprar ou vender ações tanto ordinárias quanto preferenciais. Do ponto de vista de uma operação de compra e venda, não há diferença no processo de negociação, nem execução, nem liquidação. As ações na BMF Bovespa elas são representadas por símbolos, como a gente já falou, e a diferença ali entre ordinária e preferencial está no número. Mas enfim, na bolsa, as ações são negociadas em lotes padrão, né? São quantidades padronizadas, definidas, para que as ações com características idênticas possam ser adquiridas no mercado à vista. E as cotações que são divulgadas para cada ativo são referentes a negociações que tratam de quantidades iguais a um ou mais lotes padrão. É possível negociar quantidades inferiores ao lote padrão. Entretanto, tais negociações recaem no chamado mercado fracionário. Tá? As cotações divulgadas são referentes ao lote padrão. Se você negociar um lote menor que o lote padrão, você vai cair no mercado fracionário. Os papéis negociados no mercado fracionário têm as mesmas características dos negociados no mercado à vista, mas os negócios são geralmente menos interessantes porque apresentam menor liquidez. Tem menos gente negociando no mercado fracionário do que no mercado de lote padrão. O lote padrão, por exemplo, da Vale 5 são 100 ações. Então, os códigos do mercado fracionário são os mesmos dos códigos do mercado de lote padrão. Você só adiciona um F no final. Por exemplo, para Petrobras PN, a gente tem o símbolo PETR4 do mercado à vista, Petrobras preferencial. E vamos ter PETR4F para o mercado fracionário. Para o Bradesco, a gente tem BBDC4 preferencial e BBDC4F para o fracionário. Se eu quiser comprar em lotes padrão, Bradesco eu vou comprar BBDC4, eu vou estar comprando em lotes de 100 ações. Então se o Bradesco estiver valendo, vou chutar por exemplo, R$20, para eu comprar um lote padrão do Bradesco, já que são 100 ações, eu vou ter que desembolsar 20 vezes 100, R$2.000. No fracionário não, no fracionário eu vou comprar, posso estar comprando de uma em uma, inclusive, mas eu vou estar usando o símbolo BBDC4F. O preço vai ser diferente, ele é tratado como se fosse um outro ativo, inclusive, na bolsa. Vai ter um outro gráfico. Vai ter gente que paga pouca corretagem e que vai estar se beneficiando justamente de estar comprando ações no mercado fracionário, juntando o lote padrão inteiro e vendendo no mercado de lote padrão, caso isso seja interessante do ponto de vista financeiro, fazendo arbitragem aí entre os dois mercados. Isso não é para os pobres mortais como nós, mas isso acontece. O número de ações que define um lote padrão ele pode variar de um ativo para o outro. Por exemplo, no caso da Vale 5, compõe-se de 100 ações. Né? Esse era o valor vigente quando da confecção deste material. Mas para outros papéis podem ter outros números. Né? O lote padrão pode não ser de 100 ações, pode ser um valor de 1.000, de 10.000, enfim. Está havendo uma movimentação no sentido de padronizar isso como sendo 100 ações. Tá? Da mesma forma, o número de ações a que se refere uma cotação, nós chamamos de fator de cotação, também varia de um ativo para um ativo. O normal é que a cotação se refira ao preço de uma ação. Por exemplo, no caso da Vale, o valor vigente está lá custando tantos reais, R$20. Esse é o preço de uma ação. Mas pode ser diferente disso também. O tamanho do lote padrão e do fator de cotação para cada ativo negociado podem ser alterados ao longo do tempo e os valores atualizados para eles podem ser pesquisados para cada ação no site da Bovespa, www.bmfbovespa.com.br. Ok? É sempre melhor negociar com os lotes padrão porque eles têm maior liquidez. A gente vai ver mais à frente que a liquidez é algo muito importante para a nossa operação estatística. Para finalizar, vamos falar de proventos. A empresa, vocês devem lembrar que quando a empresa ofere lucro, ela tem que distribuir pelo menos 25% desse lucro aos acionistas, sob a forma de proventos. O modus operandi da distribuição de proventos, bem como dos desdobramentos e grupamentos, vai ser apresentado mais à frente, né, mais nos próximos vídeos ou nos cursos da operação.
mas vale dizer que os proventos podem ser distribuídos tanto em dinheiro como em ações. É isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não deixe de visitar o site da operação. O link está no rodapé da página. Lá no nosso site você vai poder deixar o seu e-mail para fazer parte da nossa comunidade e receber todas as novidades sobre os nossos eventos e cursos. Poderá também, claro, acessar nossa agenda de cursos, que aliás, por ter um conteúdo bastante diferenciado, científico e de excelência didática, além de serem bastante esporádicos, são muito procurados pelos investidores interessados. Você vai poder também acessar o nosso fórum de discussões online, que já conta com um acervo de muitos anos de perguntas e respostas sobre a nossa metodologia. E claro, para ficar por dentro das atualizações, como novos vídeos, agenda de cursos, apostilas, etc., não deixe de acessar o blog do Rogério Passos, o meu blog, em www.operaçãoconsultoria.com.br/blog. Vale a pena também seguir a gente nas redes sociais. É uma boa ideia assinar o nosso canal no YouTube, você vai ver todos os novos vídeos e materiais que a gente vai estar preparando para vocês. Dá um like lá na nossa página no Facebook para que você seja sempre informado de todos os posts e coisas novas que a gente vai estar criando. E também não deixe de seguir nosso canal no Twitter. É isso aí, pessoal. O segredo do sucesso no mercado é estar bem informado e armado de uma metodologia baseada em sólidos conceitos científicos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vejo vocês no próximo. Abraços e bons trades a todos.